O caçador doméstico. O Simões era descendente de uma famosa família dos Feitais, do estado do Rio, de que o 13 de maio arrebatou mais de 1.000 escravos. Uma verdadeira fortuna, porque escravo, naquelas épocas, apesar da agitação abolicionista, era mercadoria valorizada. Valia bem um conto de réis à cabeça, portanto, os tais de Feitais perderam cerca ou mais de 1.000 contos. De resto, era uma mercadoria que não precisava de muitos cuidados. Antes da lei do ventre livre, a sua multiplicação ficava aos cuidados dos senhores e depois também. Esses feitais eram célebres pelo sadio tratamento de gado, de engorda que davam aos seus escravos e também pela sua teimosia escravagista. Se não eram requintadamente cruéis para com seus cativos, tinham, em oposição, um horror extraordinário à carta de alforria. Não davam uma, fosse por qualquer pretexto que fosse. Conta-se até que o velho feital, tendo um escravo mais claro que mostrava aptidões para os estudos, dera-lhe professores e o matriculara na faculdade de medicina. Quando o rapaz ia terminar o curso, retiraram-no dela, trouxeram-o para a fazenda, da qual o fizera médico, mas nunca lhe dera a carta de liberdade, embora o tratasse como um homem livre e o fizesse tratar assim por todos. Simões vinha dessa gente que emprobecera de uma hora para outra. Muito tapado, não soubera aproveitar as relações de família para formar-se em qualquer coisa e arranjar boas sinecuras, entre as quais a de deputado, para a qual estava a calhar, pois de família do Partido Escravagista Conservador tinha o mais lindo estofo para ser um republicano do mais puro quilate brasileiro. Fez-se burocrata, e logo que os vencimentos deram para a coisa, casou com uma Magalhães, Borromeu, de Santa Maria Madalena, cuja família também se havia arruinado com a abolição. Na repartição, Simões não se fez de trouxa. Aproveitou as relações de amizade e de família para promoções, preterindo toda a gente. Quando chegou aí por chefe de seção, lembrou-se que descendia de gente de lavoura e mudou-se para os subúrbios, onde teria alguma ideia da roça onde nascera. Os restos de matas que por aquelas paragens deram-lhe lembranças saudosas de sua mocidade nas fazendas e de seus tios. Lembrou-se que caçava, lembrou-se da sua matilha para caitus e pacas, e deu em criar cachorros que adestrava para a caça como se tivesse de fazer alguma coisa. No lugar em que morava, só havia uma espécie de caça, rasteira. Eram preás, porém, uns capinzais, mas Simões, que era da nobre família dos Feitais, de Pati e de adjacências, não podia entregar-se ao torneio tão vagabundo. Como havia de empregar a sua gloriosa matilha? A sua perversidade inata acudiu-lhe logo um alvitre. Caçar os frangos e outros galináceos da vizinhança que fortuitamente lhe iam ter no quintal. Era ver um frango de qualquer vizinho e imediatamente estumava a cachorrada que lhe estralhaçava em 3 tempos o bicharoco. Os vizinhos, acostumados com os pacatos moradores antigos, estranharam a maldade de semelhante imbecil que se fazia mudo às reclamações da pobre gente que lhe morava em torno. Cansados com as proezas do caçador doméstico de frangos e patos, resolveram pôr termo a elas. Trataram de mal assombrar a casa. Contrataram um moleque jeitoso que se metia no forro da casa à noite e lá arrastava correntes. Simões lembrou-se dos escravos dos seus parentes feitais e teve remorso. Um dia, assustou-se tanto que correu espavorido para o quintal, alta da noite, em trajes menores, com um falar transtornado. Os seus molossos não o conheceram
e o puseram no estado em que punham os incautos frangos da vizinhança. Estraçalharam-no. Tal foi o fim de um dos últimos rebentos dos poderosos feitais de Barra Mansa.